Tocou o alarme, tá na hora de Flash News aqui na tela da BMC, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa edição do Boletim da Tarde da BMC News, essa terça-feira, dia 17/6/2025, e o nosso Flash News está no ar pra gente poder falar sobre muitas coisas, né? Esse Ibovespa que hoje opera numa leve alta, até quando eu falo leve, é leve mesmo, né? Na tarde de hoje, inclusive, ele operava, inclusive, em leve alta no começo do dia, depois ele já foi para uma leve queda durante o dia, ele tá numa volatilidade aí bem complicada aí. Esse Ibovespa, né, subia cerca de 2% ali, 0,2%, melhor dizendo, no começo do dia. Depois é muito por conta das ações de Petrobras, né? Ações de Petrobras que subiam cerca de 2%. No entanto, o mercado opera com cautela devido às tensões geopolíticas no Oriente Médio e às incertezas fiscais internas. O dólar, por exemplo, o dólar apresenta uma leve desvalorização, sendo negociado a R$ 5,46 após recuar mais de 1% na véspera. A moeda norte-americana não superou a barreira de 5,50 mesmo com as variações positivas da manhã. O petróleo e o setor de energia tanto o setor de petróleo quanto o setor de energia são aí os dois setores que mais chamam a atenção da gente hoje. Os preços do petróleo, por exemplo, avançaram mais de 2%, com o Brent sendo negociado a $75 ali, impulsionados pela escalada das tensões entre Israel e Irã. As ações da Petrobras registraram uma alta superior a 2%, acompanhando a valorização do petróleo. Já na política e economia doméstica, temos a Câmara dos Deputados aprovando requerimento de urgência para votação de projeto que pode derrubar o aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF, gerando incertezas fiscais. O Comitê de Política Monetária, o Copom, também iniciou hoje a reunião com expectativa de manutenção da taxa Selic em 14,75% ao ano, diante de um cenário de alta inflação e juros elevados. Vale lembrar, amanhã é super quarta, a gente vai cobrir tudo aqui na BMC News. Os dados econômicos dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, temos aí os dados de vendas no varejo, produção industrial e preços de importações de maio que vão ser divulgados aí, que podem impactar as expectativas sobre a política monetária do Federal Reserve, de amanhã é super quarta. E para a gente poder falar sobre tudo isso, deixa eu chamar meu grande amigo Bruno Contrim, que é economista lá da Top Game, que está conosco nessa nossa terça-feira aqui de Flash News. Bruno, seja muito bem-vindo ao Flash. Fala, Rafa, boa tarde aí a todos os telespectadores da BMC News. E vamos aí fazer um resumo, né, desta bela volatilidade de começo de semana aí no mercado. Exatamente, muita volatilidade, né? Ibovespa começou o dia em alta, depois foi para queda, até nessa volatilidade danada, muito por conta de macroeconomia. Então eu queria lhe perguntar, você prefere começar falando de Brasil ou dos Estados Unidos? Rafa, fica a seu critério aí, porque ambos os pontos temos lacunas, né, para comentar. Pois é. Mas estou contigo aí, vamos seguir aí. Vamos nessa. Então vamos começar com os Estados Unidos então aí. A gente tem a expectativa da política monetária do Federal Reserve, né? Tem dados que vão ser lançados hoje. Tem guerra no Irã e Israel que também muda muita coisa. Ontem teve lá a publicação do Donald Trump falando sobre o Irã e tudo mais. Como é que você avalia esse cenário de incerteza para os Estados Unidos e o cenário de incerteza que o Jerome Powell, o querido Serginho Groisman norte-americano, vai ter que falar amanhã, né? Vai ter que falar sobre o que ele acha da economia, o que eles estão vendo para esse ano ainda? Rafa, pré-véspera, né, da decisão da taxa de juros nos Estados Unidos com o Fed, aqui no Brasil também com o Copom, é necessário observar que toda essa questão ainda gera muita incerteza sobre a questão das tarifas do senhor Donald Trump, né? Acompanhando todo o painel do Fed Watch, da Bolsa de Chicago, é possível observar que há praticamente 100% de chance dessa taxa de juros ser mantida para a reunião de junho, ser mantida para a reunião de julho, e talvez só em setembro vir o primeiro corte, né, onde é aguardado 2 cortes aí. Toda essa questão de incerteza, para mim, fica por conta dos dados, né, da economia norte-americana, que veio com um leve arrefecimento, né, do mercado de trabalho, algo que é necessário observar até o tipo de política sobre os imigrantes, né, que o Donald Trump ele vem aplicando, mas também lembrar que essas questões tarifárias acabam impactando a produção interna do Estado norte-americano. E no dia 9 de julho vai ser uma data bem importante, porque encerra essa primeira janela de 90 dias, onde todos os países, após alguns dias, né, do Trump ter decidido aquele super tarifaço, ele coloca todo mundo a 10%, aí menos a China, que as negociações aconteceram posteriormente. Mas, para mim, é um cenário que, para mim, está precificado, a taxa de juros ser mantida, o mercado de trabalho demonstra
certa resiliência, a economia também, e temos a questão, né, do conflito, que o senhor Donald Trump ontem, né, sai da cúpula do G7 após uma breve participação e acaba falando, né, melhor vocês saírem de Teherã, capital do Irã, e gera muita incerteza que talvez as tensões possam acabar aumentando. Exatamente, né? Aquela questão, que já existia uma tensão entre Israel e Irã, isso faz décadas que está rolando. Só que a escalada do nível... só que a escalada do negócio é preocupante. A gente está falando de bomba atômica, né, dos dois lados. Então é uma questão complexa aí, né? É muito triste a gente ter que analisar tudo isso, enfim. É uma situação muito complexa. Bom, vamos falar um pouco sobre Brasil agora, Bruno. Brasil também não é nada para amadores aí, né? Temos aí Congresso em relação à IOF, Câmara. Exatamente. Então, temos aí a Câmara aprovando a urgência aí para tentar tirar o aumento do IOF e tudo mais. Isso antes na Super Quarta e a Haddad de férias, né, nessa semana. Então, como é que se avalia esse cenário de certeza fiscal para o Brasil hoje, Bruno? Rafa, é um ponto muito interessante, né, mencionar essas questões sobre o IOF, porque o primeiro impacto que foi causado foi de um receio grande, né, do controle de mercado de capitais. Mas no mesmo dia, após anunciadas essas tarifas, houveram alguns pontos que voltaram atrás, né, principalmente sobre as reservas, sobre as remessas cambiais para fundos offshore e também para investidores, pessoas físicas, né, qualquer tipo de remessa para o exterior, mas vale lembrar que alguns pontos eu até digo que o mercado financeiro ele acaba gostando dessas medidas porque elas se tornam um pouco como uma regulamentação, né, do mercado financeiro em cima de alguns pontos que não tem arrecadação nenhuma. O grande ponto, né, que foi até o que o Hugo Motta acabou falando, é a questão do quê? Ele falou que a Câmara não vai acabar aprovando essa questão, o Haddad está de férias, então toda essa questão deve voltar aí em pauta de uma forma mais expressiva daqui a uns 15 dias, mas o grande momento do Brasil não é a questão de talvez ver uma regulação do mercado financeiro onde não há algumas tarifas. A grande questão é aguardar, né? Primeiro o pacote do Haddad do fim do ano passado, que até agora não foi exposto de uma forma que tenha tido uma conclusão, né, de quanto é que o governo realmente vai acabar poupando, vai acabar parando de gastar. E outra questão é que, além dele não ter concluído essa questão do pacote de gastos, ele vem aí para uma manobra completamente para arrecadação do governo, pré-ano eleitoral, meta de inflação a quase 1% acima do topo da banda, né? Quase 2,5% longe da meta. É algo que vem preocupando. Para mim, essa inflação não fecha o ano abaixo de 5%. E isso vai acabar pressionando muito a nossa economia aí no segundo semestre com essa taxa de juros alta e esse tipo de política monetária bem contracionista aí que o Brasil precisa adotar para tentar melhorar as contas do governo e talvez até um controle mais expressivo da inflação. Porque a gente está observando que só o dólar cair aqui no Brasil não está sendo necessário para ter uma inflação menor em cima dos produtos internos. Então aí, por exemplo, em relação à sua expectativa da declaração do Copom, da ata do Copom que pode vir aí e tal, você acha que isso pode ser pode trazer um certo otimismo para o mercado ou não? Porque essa inflação ela cai, mas ela em teoria ela vence, mas não convence, né? Parece o meu time do Santos. Vence, mas não convence. Então o dólar cai, mas é aquela coisa, cai, mas a gente está esperando ainda um convencimento maior. É por aí o negócio? Rafa, o que eu vejo é assim, né? O nosso Banco Central praticamente assumindo toda a responsabilidade fiscal do Brasil nessas condições, porque pela Fazenda está sendo difícil se observar esse tipo de trabalho. Então o Banco Central, para mim, ainda deve acabar subindo essa taxa de juros mais 0,25, algo que não vai fazer tanto sentido em cima das nossas curvas de juros futuros, né? A curva de juros curta ela faz um ajuste positivo, mas a curva de juros longa ela segue arrefecendo, até porque a perspectiva não é desse juros ficar tão a longo prazo
no país. Lembrando que o dólar também ele vem arrefecendo, né, pela entrada, parte dessa entrada do fluxo cambial para reajuste dessas posições de curva de juros futuro, porque a taxa de juros deve ir a 15 para tentar demonstrar uma responsabilidade do Banco Central, algo que a Fazenda não está assumindo ali por conta de um controle de gastos. Perfeito, Bruno. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso Flash News dessa terça e te chamar para vir mais vezes aqui no nosso programa, por favor, viu? Rafa, é sempre uma satisfação e um prazer estar junto com todos vocês. Estou à disposição e desejo a todos aí uma ótima tarde e até uma próxima, então. Valeu, Bruno, lá da Top Game, economista com a gente aqui na nossa terça-feira de Flash News. Vai lembrar, pessoal, amanhã vamos ter a cobertura da Super Quarta aqui na tela da BMC, a partir das 3 horas da tarde, comigo. Estaremos juntinhos aqui para acompanharmos todas essas decisões, né? Principalmente qual? A decisão de João Paulo lá fora, né? É a decisão mais esperada pelo mercado global, afinal, não é só a questão da decisão em si, da taxa, mas o boa tarde mais caro de todo o mercado financeiro, né? Então, o tom que ele vai adotar, se é o tom dovish, se é o tom hawkish, a gente explicou esses dias, né? Dovish é o do voo do pombo, né? Ou seja, um tom mais pessimista, e o hawkish é um tom mais otimista, é o voo do falcão, né? Para a economia norte-americana. Então, a gente vai acompanhar aqui na tela da BMC. Então, a partir das 3 horas da tarde, vocês devem vir, estaremos ao vivo, inclusive no nosso YouTube, lá no nosso chat ao vivo do canal do YouTube da BMC, vocês devem mandar mensagem lá e tudo mais. Às 3h30 começa o discurso de João Paulo, eu farei a tradução simultânea aqui ao vivo com todos vocês, e depois, às 4h30 da tarde, teremos o nosso closing. Aí vamos até às 5 horas da tarde juntinhos, tá certo? Então vocês devem vir, pegar uma pipoquinha, pega aí um café, qualquer coisa do tipo, e vamos aproveitar aí que é o dia mais importante da economia a cada trimestre, né? Vai lembrar, praticamente a cada trimestre, 40 e poucos dias entre uma decisão e outra, mas é o que movimenta todo o mercado, é onde muda toda a expectativa do mercado e mostra se o mercado estava precificando certo ou errado, tá certo? Bom, pessoal, hoje também temos 4h30 da tarde o nosso closing ao vivo aqui na tela da BMC para cobrirmos o fechamento do mercado financeiro ao vivo aqui na tela da BMC News. Vocês devem também mandar mensagem lá no chat ao vivo do nosso YouTube. Também vocês podem nos seguir nas redes sociais, @bmc.news. Estamos em todos os lados, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, onde você quiser, a BMC está junto de você, tá certo? E no nosso portal, bmcnews.com.br, com as notícias mais fresquinhas de todo o mercado financeiro. Eu espero vocês hoje, às 4h30 da tarde, lá no nosso closing ao vivo aqui na tela da BMC. Até mais, tchau, tchau!